Que bom ter você aqui no meu canal e saiba de algo. A palavra que você está prestes a ouvir, ela tem o poder de transformar a sua vida e de alinhar os seus passos ao propósito que o Senhor tem estabelecido sobre você. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de ativar as notificações e de compartilhar essa palavra também com quem você ama. Que o Senhor te conduza em triunfo e que Ele garanta para você a vitória. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 10 diz: você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores. Repita comigo, levante a sua mão direita para o alto e faça essa declaração de fé. Diga: fará. Diga mais forte, diga: fará coisas ainda maiores do que estas. Quantos creem que coisas maiores vão acontecer na sua família? Quantos creem que coisas maiores vão acontecer nos seus relacionamentos? Quantos creem que coisas maiores vão acontecer na sua vida profissional? Quantos creem que você vai ver sinais, prodígios e maravilhas te acompanharem? Diga glória a Deus nessa manhã. Por que vai acontecer? Porque o Espírito Santo está ungindo você para que coisas maiores aconteçam. Você crê nisso, amém ou não? Quantos aqui foram ungidos na entrada dessa manhã? Você foi ungido para estar debaixo de uma unção que vai te guiar por todo o caminho que você trilhar. Eu quero que você levante suas duas mãos para o alto nessa manhã. Você não vai precisar chamar pastor. Você não vai precisar chamar profeta, você não vai precisar chamar a irmã que ora, nem o irmão que revela. O Espírito de Deus te capacita e te reveste nessa manhã. O Espírito de Deus te unge, para que você toque os enfermos e eles sejam curados, para que você imponha as mãos e os cativos sejam libertos, para que onde você chegar a presença dEle te acompanhe e mude o ambiente e a situação seja resolvida e milagres aconteçam. Você vai ser uma fonte de milagres. Onde você chegar, onde você colocar as suas mãos, o Senhor vai operar em seu favor. O Espírito de Deus vai te capacitar para que obras maiores aconteçam para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos recebem e creem, digam amém. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. O Senhor Jesus fez, mas fez pelo poder do Espírito que estava sobre ele. O Senhor Jesus fez, verso de número 14, Jesus volta para a Galileia no poder do Espírito. Quando você chegar amanhã lá onde você vai voltar para aquele lugar não mais somente na sua própria força. Você vai voltar para aquele lugar no poder do Espírito. No poder do Espírito Santo de Deus. A nossa vida cristã não pode ser essa vida duvidosa. O que é uma vida cristã duvidosa? É a vida que não faz diferença entre a pessoa que diz que segue a Jesus e a pessoa que diz que não segue. Não existem resultados visíveis de que de fato você segue
ao Senhor Jesus. Esse tempo em que o homem se torna cada vez mais autossuficiente na sua riqueza, na sua capacidade intelectual, nos seus recursos tecnológicos, na ciência e na medicina e na indústria farmacêutica, e se autoafirma também através da indústria da moda. O ser humano tem ficado cada vez mais Deus de si mesmo. Se a pessoa que diz que segue o Senhor Jesus, se a vida dessa pessoa não tiver sinais visíveis da presença do Senhor Jesus consigo, o seu discurso não será mais suficiente para convencer pessoas. Mas se na sua vida você tiver o poder do Espírito Santo de Deus, e você tiver uma fé viva, os sinais vão começar a brotar, os prodígios vão começar a acontecer, as maravilhas vão começar a aparecer, os milagres vão suceder pelo simples fato de que a presença do Espírito de Deus está com você e em você. Diante da manifestação do poder do Espírito, é inquestionável. A pessoa vai olhar para você e vai dizer: de fato, esse homem segue ao Senhor Jesus, de fato, essa mulher segue ao Senhor Jesus. E eu não estou falando de que você vai sair falando em línguas estranhas para todo lugar, e que você vai sair revelando todo mundo para todo canto, mas o que eu estou dizendo é que não haverá situação em que o Espírito de Deus perderá a oportunidade de manifestar o poder dele através da sua vida, não para a sua glória, mas para a glória do nome dele, mas com a principal finalidade de que mais e mais pessoas sejam impactadas, sejam envolvidas, sejam transformadas, sejam curadas e cheias pela mesma presença que enche você. Porque eu não posso querer só para mim, porque eu não posso querer a fé que eu tenho somente para mim. A vida que eu vivo com o Senhor Jesus é tão maravilhosa que eu virei pastor para poder pregar o máximo de pessoas que eu consigo, dizendo que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus e ver pessoas impactadas pela manifestação do seu poder através da minha vida. O Espírito do Senhor está te ungindo nessa manhã, para que obras maiores aconteçam através de você. E talvez você se olha e diz: mas pastor, em mim não existe nada que justifique. É exatamente desse tipo de pessoa que ele gosta. É quando a pessoa se acha um nada, é quando a pessoa se acha um improvável, é quando a pessoa se acha o último, é quando a pessoa se acha insuficiente, é quando a pessoa se acha incapaz, porque ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, ele levanta aquelas que não são para confundir aquelas que acham que são, porque não é o teu poder, mas é o poder que habita em você. Diga: o Espírito Santo, diga mais forte, diga: o Espírito Santo me ungiu para coisas maiores. Segundo, o Espírito Santo é a fonte de toda boa notícia que o mundo precisa saber. Se você não tem o Espírito Santo, você vai falar somente a respeito daquilo que todo mundo fala. Você vai repetir somente aquilo que você ouve no telejornal, aquilo que você lê na rede social, e o seu assunto não vai fazer diferença na vida de ninguém. Por quê? Porque você não tem a fonte do noticiário dos céus.
O que o jornal na televisão transmite, a fonte é terrena. A fonte é mundana, a fonte é humana, mas o que o céu traz para a vida daquele que é ungido são coisas que ouvido nenhum ouviu sobre a face da terra, que as pessoas vão dizer, o que é que você está dizendo? E você vai repetir e vai dizer, é isso mesmo que você está ouvindo. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus me ungiu para proclamar o ano da graça do Senhor, o ano do favor de Deus, o tempo em que Deus está disponível para ser buscado e para se apresentar para todo aquele que deseja a sua presença. Quem é que transmite essas boas notícias? Os ungidos do Senhor. E quem são os ungidos do Senhor? Diga glória a Deus nessa manhã. A palavra nos diz que a nossa palavra precisa ser uma palavra temperada com sal. Ela precisa fazer a diferença. O que nós falamos precisa ser diferente daquilo que todo mundo fala. Você não pode ser um repetidor das notícias da terra. Você precisa ter notícia dos céus para poder falar lá no seu trabalho, na roda de amigos, dentro da sua casa. Todo mundo está falando de morte e você está falando de vida. Todo mundo está falando de desespero e você está falando de esperança. Todo mundo está falando de fracasso e derrota e você está falando de vitória. Por quê? Porque a fonte da notícia do céu te encheu de vida, de esperança e de poder. Diga, ele me ungiu. Diga mais forte, diga, ele me ungiu para obras maiores. Diga, ele me ungiu para notícias maravilhosas. Você crê nisso? Eu espero que essa palavra tenha encontrado lugar no seu coração e não permita que nenhuma situação ou circunstância venha roubar a fé que ela gerou em você nesse instante. Tenha certeza que o Senhor está com você e que Ele é o mais interessado para que você possa avançar e viver coisas extraordinárias que Ele tem para a sua vida. Deus te abençoe.